programa a seguir é livre para todos os públicos. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Festival Cultural Cenas Curtas da UESB. Hoje estamos no terceiro dia de exibições das produções da comunidade acadêmica da UESB nos 3 campi, Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Com o tema Janelas para o Mundo, Cultura, Artes e Confinamentos, o festival está acontecendo de maneira virtual e você acompanha tudo aqui na TV UESB e no YouTube. Vamos aos curtas de hoje? O Festival Cultural Cenas Curtas da UESB está no ar. Uma cidade coberta por quartzo, onde tudo padece, menos a esperança. Essa é a ideia central do conto Cidade de Quartzo, do escritor conquistense Vitor Lima, apresentado pelo Clube de Leitura em Casa. Nele, os membros do Clube Leitores Anônimos e estudantes do curso de Cinema e Audiovisual gravaram sua participação remotamente e juntaram o texto às imagens do cotidiano de Vitória da Conquista. O resultado ficou surpreendente. Acompanhe. Aos domingos eles podiam ser vistos em bandos, seguindo para suas reuniões e seus cultos. Aos domingos ele podia ser visto subindo o morro com um carrinho de mão, galochas, roupas pouco leves para os dias eternamente quentes, chapéu e máscara no rosto. Uma máscara azul que parecia com um bico, mas que aderia bem ao rosto. No carrinho de mão havia terra adubada, enxada, pá e cactos. Cabeças de frade, mais especificamente, porque essa história curta e maldita é sobre um homem que plantava cabeças de frade no pé da serra. Algumas crianças tinham medo do velho feio de máscara, principalmente porque com os óculos escuros mal se podia ver a expressão. Mas caso pudessem, veriam indiferença, como possivelmente era a intenção de Deus para com os homens. Essa também é a história de uma mulher velha. Seus cabelos cresceram demais, bem como as unhas. Havia um eterno sorriso de escárnio no rosto dela. Um observador atento diria que aquele sorriso se expandia cada dia mais. Bem se sabia que em Vitória da Conquista, a vida era uma dádiva sagrada de Deus. Aquela mulher amou a vida também, mas os terrores do mundo e a mortandade que assola meio-dia lhe tiraram o brilho. Porém, ainda havia um senhor que cultivava cabeças de frade no solo pedregoso da serra, onde nada vingava, nem mesmo aqueles cactos. O mesmo observador curioso, que veria o sorriso de escárnio no rosto da velha mulher, poderia ver quando o jardineiro, peculiar, abria pequenos sulcos no chão, após subir a ladeira íngreme e derrapante com dificuldade. O velho veria os demais cactos que murcharam no solo, sob o sol e sem fincar suas raízes esquisitas no chão. Ele os removeria aqui e ali e os colocaria de volta no carrinho de mão. Nos sulcos recém-abertos, o homem depositaria os novos cactos, colocaria um pouco de adubo no solo cheio de quartzo, um pouco da água salobre que caía das torneiras da cidade e rezaria. Rezaria a Deus, óbvio.
com a maior parte das pessoas daquele inferno de cidade. Após rezar, o velho observou o céu. Os raios esbranquiçados do sol cortando as finas nuvens que se amontoavam constantemente naquela atmosfera envenenada. Os raios do sol tocavam o solo da serra e faziam o quartzo brilhar. O mesmo quartzito que aflorava naquela região e que antes das bombas foi o adubo do cacto, mas que quando os explosivos caíram, foi a ruína dos povos. O velho era uma criança quando aconteceu. Quando o combate armado aconteceu na Serra do Periperi, em Vitória da Conquista, e quando jogaram uma bomba enriquecida de urânio sobre a cabeça das pessoas e o quartzo potencializou os efeitos da explosão. As pessoas e soldados viraram bolos de carne fumegantes, e alguns ainda correram deformados de lá para cá. Mas mesmo nessa época já não haviam cabeças de frade na serra. A extinção dos cactos em seu habitat foi de um tempo ainda mais antigo. Um tremor. Um leve tremor de terra. O velho ouvia em suas costas, dos bairros mais baixos, alguns gritos de mulheres e crianças. Eles sempre eram ouvidos quando a luz faltava e quando o solo tremia. Os tremores eram comuns, haviam se tornado, mas nem sempre foram daquela forma. Havia as histórias também por detrás dos temores. Histórias antigas, de víboras gigantes, do tamanho de cidades, que se arrastavam no subsolo, as escamas roçando nos rochedos e as cabeças continuamente debaixo das igrejas e prédios importantes, subjacentes aos mitos e aos horrores dos universos. O senhor que cultivava inutilmente cabeças de frade não sabia bem o que pensar acerca dessas ideias e dessas histórias. Mas era de um conhecimento também anterior que os monstros que influenciavam o comportamento humano em cidades apenas se conectam com características que já estão ali. Maldade só se instala onde já há maldade. Essa também é a história de uma moça, jovem, bonita, forte, professora numa escola da rede municipal. Professora de linguagem, sonhadora, eternamente contempladora do céu e da natureza das pessoas. E por ser professora, na segunda-feira, um dia após o homem subir a serra para cultivar cabeças de frade, ela foi para a escola dar aula. Foi um dia corriqueiro, preenchido por perguntas, dúvidas e a curiosidade científica, mas sem método dos pré-adolescentes. Porém, após algumas horas da manhã, um vento quente chegou nas áreas desérticas, cada vez maiores, e o alarme de segurança da escola soou. Na verdade, alarmes soaram por toda a cidade. Era o sinal de que os ventos quentes haviam chegado. E nesse ano, mais cedo. E no ano anterior, também haviam chegado mais cedo. A professora pôs a sua máscara e fez sinal para que todos os alunos colocassem as deles também, que em dado período, no começo da primavera, tinham que estar sempre nas bolsas, prontas para uso. É que a qualidade do ar estava precária em todo o país e no mundo também. O ar se corrompeu junto com as pessoas, era a tosse da terra que morria, adoentada, cancerosa. Quando os ventos chegavam, um calor insuportável também o acompanhava. A professora sempre pensava em como deveria ser para as pessoas da Lua. Claro, haviam poderosos no solo da Terra, na cidade, aos montes, e eles agiam com a prepotência de pessoas que orbitavam no satélite natural e a Terra em naves de luxo, mas ainda assim jamais seriam as pessoas da Lua. Gente tão poderosa, gente que decidiram deixar o mundo e só recebiam por lá doses cavalares de suprimentos do planeta que abandonaram. Orbitavam a Lua e rondavam a Terra. Observavam e viviam, sem ventos tóxicos, sem calor, sem o chão de terra e sem a ameaça dos desertos. Enfrentando os ventos que coçavam a pele durante o trajeto da volta, a professora chegou em casa, ao fim do dia como sempre. Foi até a cozinha e preparou o café do pai, com quem vivia. E todo o fim da tarde era igual, assim como o começo da noite. Levava biscoitos e café com leite para o velho que trabalhava em seu quartinho. Ele estava tão idoso e de máscara, também atento aos ventos.
Viviam juntos, só eles. A mãe da professora e esposa do senhor os deixara, morrer há poucos meses. Aquele homem era tudo que ela tinha, e ela era o mundo dele. Não caído e fragmentado como o mundo real, mas bonito e jovem, como as glórias dos milênios passados. Um leve tremor sacudiu as janelas e móveis da casa. A mulher velha, que também é uma personagem dessa história, sorriu então, com mais escárnio, quando os ventos se intensificavam e quando a cobra gigante parecia sacudir tudo, se ela de fato existia. E os dias se passaram e mais cabeças de frade apodreceram no solo de quartzo da serra. A professora continuou dando aulas, observando a passividade dos alunos e a dela própria. Quando alguém gritaria? Quando alguém se desesperaria e canalizaria aquela raiva reprimida? Mas ouviram-se burburinhos no mundo. Uma ideia. Notícias de um estranho algoritmo biotecnológico que estava reflorestando alguns solos por aí e que, por Deus, algumas das pessoas da Lua estavam sim voltando. Isso já vinha acontecendo havia muitos e muitos meses. Mas por que alguns lugares continuavam tão secos? E continuariam daquela forma? Foi em um domingo em que a professora procurava por bons vegetais na feira, o que era extremamente raro. Eram todos feios e os preços absurdos. Máscaras nos rostos de todos os feirantes, a pele coçando devido aos metais dos ventos e do sol escaldante. Um dos alunos passou por ela, pareceu desconcertado em vê-la. A juventude andava agitada, irritada com as notícias. Depois, mais alunos e jovens vindos de todas as direções e... Um motim. Explosões começaram por todo o centro ao redor do Mercadão. Combates corporais dos alunos e policiais. Uma barulheira, um pandemônio. Até que ela viu quando um dos seus alunos sacou sem piedade uma pistola dentro da roupa e disparou na cabeça de um homem. O sangue respingou nas roupas e no rosto da professora. Professora, Me desculpe, disse o aluno se aproximando e guardando a arma, as mãos estendidas em sinal de paz. A professora tremia, enojada, atônita. Havia largado as compras no chão pouco antes de ser tomada pelo novo choque de ver o corpo do aluno tombando. Mais sangue, mais respingos quentes e vermelhos. E ela saiu correndo dali. Não se preocupou se receberia um tiro ou uma facada pelas costas, mas precisava imediatamente sair daquele lugar. Chegou em casa após pelo menos 1 hora. Correu para o banheiro para se lavar e ficou feliz por não se deparar com o velho pai. Não queria responder às perguntas que ele com certeza faria. Lavou-se e chorou, guardou as roupas sujas de sangue no lugar mais fundo do cesto de roupas e se trocou no quarto. Após se vestir, foi para a estufa, onde o pai trabalhava cuidando de mudas de cactos cabeças de frade que tentava cultivar no pé da serra do Periperi. Ele não estava lá, mas já deveria ter chegado. Tomada pelo terror do que testemunhou, a professora pegou a velha bicicleta que enferrujava no quintal e subiu a serra, à procura do pai. As lágrimas de medo escorrendo pela máscara quando viu o corpo do homem debruçado em um monte, ajoelhado. Ele parecia se sacudir, de modo espasmódico. Painho! Gritou ela, se ajoelhando ao lado do homem, o abraçando. Por que essa demora toda, painho? Ela continuou perguntando, até que viu o motivo do choro soluçado do pai. Um dos cactos não estava apodrecido, acinzentado ou amarelado como os outros. Estava verdinho e com um pequeno broto em uma das pontas. A primeira vez em anos, décadas. Junto com o pai, a professora também chorou. A mãe também choraria. A mãe que era bióloga e botânica, mas que morrera de câncer meses antes, e que agora sorria eternamente debaixo da terra, enquanto sua carne se decompunha e a arcada dentária ficava cada dia mais proeminente. Todos sabem. Os cabelos e unhas dos mortos continuam a crescer, mesmo depois de um tempo. A linda e doce mãe que odiava a injustiça do mundo e o que as pessoas haviam feito com o planeta. A mãe da professora e a esposa do peculiar jardineiro, que era cercada por cactos e, sobretudo, por cabeças de frade. Havia vida no fim do mundo. Afinal, ainda havia mundo.
Vamos fazer uma pausa? Daqui a pouquinho a gente volta com mais produções audiovisuais. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Voltamos já já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Diversas formas de produção de conhecimento, diversos campos de conhecimento, diversas metodologias para a construção de conhecimento. E a UESB, como uma instituição universitária, como uma instituição que desenvolve de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão, essa construção da ciência, ela procura respeitar essa multiplicidade das ciências. Precisamos popularizar as pesquisas que acontecem na universidade. Para isso, precisamos criar meios e terminologias de fácil comunicação para que toda a população entenda e compreenda a importância e a credibilidade das pesquisas que acontecem dentro da universidade. Essas produções que tanto impactam a sociedade, elas possam ter visibilidade e as pessoas terem acesso a esse tipo de informação que muda a vida das pessoas, né, que agrega conhecimento. E o Ciência na UESB semanalmente divulga uma matéria, né, e agora a gente tem um site reunindo todas essas novidades, todas essas informações para facilitar o acesso e para fazer com que as pessoas possam conhecer ainda mais o que a universidade faz. A ciência da UESB ao alcance das suas mãos. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Estamos de volta. Nunca as questões de saúde interessaram tanto a população. E foi pensando nisso que o curta Diferentes Olhares sobre Saúde Única foi produzido. A proposta é trazer uma reflexão de estudantes do ensino superior sobre a saúde única, através do impacto do meio ambiente sobre a saúde humana e a saúde animal.
considero um impacto muito significativo, porque a gente tem um comprometimento tanto físico quanto mental. Então essas duas esferas elas vão estar gerando aí essas consequências negativas por uma ação no meio ambiente, né? Um impacto desenfreado no meio ambiente. Com relação ao impacto do meio ambiente na saúde humana e de animais, a gente tem a questão de fatores bióticos e abióticos, que são os fatores controlados por seres vivos e os fatores de não seres vivos. Como fator abiótico, a gente tem principalmente a temperatura, pois em situações de variação de temperatura as pessoas tendem a ter alergias relacionadas ao sistema respiratório muito impactadas, por exemplo, em climas úmidos ou climas muito secos e climas frios, que acabam por prejudicar a vida. E em questão dos animais, a gente tem, por exemplo, a situação que ocorre nos nossos oceanos atualmente. Com o aumento da temperatura, os mares acabam se aquecendo e a quantidade de oxigênio dissolvido acaba diminuindo. Os corais, eles dependem de uma simbiose com uma alga chamada zooxantel. Essa alga, quando tem falta de oxigênio, acaba por morrer, e isso acaba por impactar todo o ecossistema, que acaba por morrer juntamente a ela. Não dá para falar sobre vida, né, seja ela humana, seja ela dos animais, sem falar o que é imprescindível à vida. A natureza, o meio ambiente, é o que nos dá, né, o que nos fornece gentilmente o que mais precisamos para viver, que é o ar, a água, o sol, a terra. Então, assim, não dá para existir a nossa vida sem o que é imprescindível a ela. Então, a nossa vida depende da natureza, depende do meio ambiente. Então, o impacto, a importância é essa, né? É o que a gente depende, tem que sair de lá. E por isso tem que haver esse equilíbrio, né? Por isso que tem que estar tudo conectado, para que a gente consiga viver, e os animais também. O impacto do meio ambiente na saúde humana e saúde dos animais é um impacto direto. Se a gente imaginar que o ambiente urbano, que é um ambiente onde coexistem os animais e os seres humanos, é um ambiente extremamente desequilibrado ecologicamente, a gente pode associar esse desequilíbrio à proliferação, desenvolvimento e manifestação de diversos tipos de vírus e bactérias. Esses vírus e bactérias, por sua vez, contaminam os animais, que contaminam os seres humanos, se tornando um grande problema de saúde pública. Como a gente sabe, é meio que óbvio a relação entre meio ambiente e saúde humana. Um exemplo clássico disso seria, por exemplo, a poluição ambiental, que está relacionada à questão de patologias do nosso sistema respiratório, como rinite alérgica, asma, bronquite crônica, tudo isso está associado à poluição ambiental. Além disso, também a gente pode ver uma evidência, seria a questão de gêmeos monozigóticos, que podem desenvolver características fenótipas diferentes a partir do ambiente que ele está inserido. Se você pegar um gêmeo e colocar em determinado ambiente e outro em um ambiente completamente diferente, eles podem desenvolver características diferentes a partir disso. É triste a realidade enfrentada hoje em dia, saber que para o humano evoluir é necessário que haja o desmatamento, né, da floresta amazônica e também muita escassez de água, poluição nos rios, entre outros fatores. Outro exemplo seria a questão do desmatamento, que faz com que vetores antes rurais podem se deslocar para ambientes urbanos. Por exemplo, na questão da malária, o anófilis, que pode sair lá por conta do desmatamento, pode sair da área rural e se deslocar para a área urbana e propagar a doença. Além disso, também a gente tem a questão também a questão das enchentes por conta de lixo acumulado, que esse lixo pode também desenvolver vetores para dengue, e também a questão das enchentes, que pode causar também a leptospirose, que é uma doença proveniente da urina dos ratos, decorrente de poluição ambiental também. O primeiro exemplo que me vem à cabeça quando eu imagino esses efeitos ambientais na saúde, ele é relacionado à qualidade do ar.
Quando a qualidade do ar piora, seja por condições climáticas, ou seja, por questões de poluição do ar, a primeira coisa que ocorre é o desenvolvimento e manifestação de uma série de doenças respiratórias. Tem os clássicos, né, que a gente vê falando o tempo inteiro em relação ao surgimento dos cânceres, né, que o meio ambiente em desequilíbrio prevalece, principalmente alguns mais específicos, como o câncer de pele, o câncer de pulmão, né, o câncer de pele ligado à incidência solar, o câncer de pulmão ligado à emissão de alguns gases que são mais propícios a formar células cancerígenas, né, até aquelas coisas que a gente acha que não estão tão conectadas, mas estão ainda mais. Porque quando o meio ambiente está em desequilíbrio, a gente tem desastres ambientais, a gente tem escassez de água, a gente tem uma água que é mais suja, né? Então que propicia o surgimento e a dispersão de algumas doenças. Então é uma conexão bem ligada mesmo, que liga os efeitos ambientais à nossa saúde. A respeito das questões ambientais com relação à nossa saúde, a gente tem, por exemplo, a emissão de CO2 em cidades como, por exemplo, São Paulo, que acabam causando alguns outros efeitos. A gente tem, por exemplo, os efeitos das ilhas de calor, em que o efeito estufa nessas áreas aumentadas por causa da emissão de gases, porque acaba por aquecer exacerbadamente a localidade ali ao redor. Além disso, a própria emissão de gases acaba impactando na nossa saúde, principalmente na questão de doenças respiratórias, o que acaba aumentando a propensão a algumas doenças relacionadas à falta de ar ou à má qualidade de respiração. A proliferação do mosquito, que é o Aedes aegypti, né, favorece a incidência de casos, portanto. Então, é interessante porque ele tem um valor, uma temperatura ótima. Então, se a temperatura global sobe, para atingir essa temperatura ótima é bem mais fácil. É interessante a gente perceber isso, porque uma ação está acontecendo, desequilíbrio ambiental, e esse desequilíbrio ambiental gera essa consequência. Um dos artigos que eu estava pegando, o meu inclusive, ele falava do desequilíbrio ambiental e relacionava a leishmaniose. Ele falava da região lá da Amazônia, né? Então, ele falava dos grandes projetos que surgiram lá, e esses grandes projetos, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, é um grande projeto que causa um impacto ambiental, as explorações de minério, ele fala das construções de hidrelétricas, por exemplo. Essas grandes construções geram desequilíbrio ambiental. E antes, nas regiões que não tinham casos assim grandes de leishmaniose, começaram a ter. Então a incidência aumentou muito. E essa incidência aumentou devido ao desequilíbrio ambiental que foi gerado em toda aquela esfera, em todo aquele lugar. E aqui a gente pode citar vários outros, como por exemplo Chagas também, que são frutos, todos esses que eu coloquei são frutos de desequilíbrio ambiental. Você vê que o aumento da incidência ou gera condições favoráveis. Então, isso realmente é comprometedor. Uma importante medida de prevenção que poderia ser utilizada na minha área de atuação é a redução do uso de restaurações por amálgama, que em sua produção utiliza-se do mercúrio. Para essa conscientização da população a respeito das mudanças no meio ambiente e nos impactos na saúde, que são as unidades básicas de saúde, né? Que nessas unidades nós temos a permissão, né, para fazer como se fossem mini aulas, que a gente chama de sala de espera, enquanto aqueles pacientes ficam esperando, aguardando atendimento, seja ele na vacina, seja ele em consultas com o médico, com o odontologista, seja para fazer um curativo, o que for, é um tempo que aquela pessoa está ali ociosa. Então, é um tempo que pode ser utilizado, né, como meio de educação, com pequenas palestras, pequena distribuição de alguns panfletos, entre outros, e que é muito, muito, muito legal. É muito utilizado por estudantes, né? Eu utilizei durante a minha formação e poderia ser mais explorado aí ao redor do mundo, no Brasil principalmente,
tem o SUS aí. E além disso, nas próprias consultas, né? Tanto nas consultas médicas quanto nas consultas com outros profissionais, a gente bom sempre estar alertando ao paciente, né, de que para a gente existir, para existir a vida mesmo dos seres humanos, é necessário que exista essa conexão, que exista esse equilíbrio com o meio ambiente. A respeito da divulgação científica, aí, o método que atualmente eu acredito ser o mais efetivo seria por meio justamente do marketing social, que seria a criação de perfis em redes sociais que motivem exatamente essa propagação das ideias. A gente tem, por exemplo, os perfis no Instagram dos laboratórios do Laboratório de Biologia Molecular e do Herpetolufba, que são projetos exatamente focados na divulgação científica. Entretanto, também temos outra ideia que tenho, outra opção no caso, seria a abertura de projetos para que a população venha até a faculdade e vise nosso trabalho ali de perto. E que, por exemplo, no caso da UFBA, já alguns professores realizam aulas para todas as idades em que as pessoas podem ir até lá e ter contato ali com os animais, com as plantas, ou até mesmo com as técnicas que normalmente as pessoas não teriam contato. É interessante, para a gente perceber a questão de conscientização, nós e nós mesmos, seria interessante que os professores eles colocassem mais temas relacionados para a gente estudar, né? Para a gente fazer projetos, como por exemplo, igual o que eu fiz, relacionar com questões ambientais, porque é bem interessante. E outra coisa que a gente faz, mas eu acharia interessante reforçar, acharia interessante relacionar com mais coisas, é relacionar os casos clínicos, as patologias, essas manifestações, para o conhecimento médico e ambiental ser mais concreto, ser mais associado, entender como, por exemplo, a gente fez a leishmaniose, o desequilíbrio ambiental gerou a leishmaniose. Então, essa é uma causa bem legal, né? E a gente já entende a leishmaniose, a doença, já entende como trata, como cura. Então, isso é bem legal, bem bacana. Alguns exemplos que eu poderia ser seria o descarte adequado para o material hospitalar, por exemplo, como a gente já sabe de um acidente que teve em Goiânia radioativo por conta desse descarte inadequado. Então, desde o começo do curso, a gente é preparado para fazer esse descarte de maneira adequada. Mas, de forma geral, ainda acho um pouco falho, restrito ali no nosso curso com relação a essa temática. Os desafios da fotografia still foram expostos no curta Silêncio no Set. Nele, a fotografia no set de cinema e o fotógrafo precisam se tornar invisíveis. Uma verdadeira arte dentro de outra arte, que envolve luz, cenário, profissionais, entre outros fatores. O resultado fica incrível. Vamos conferir? O termo still life surgiu no século XVII, quando a palavra holandesa stilleven surgiu e deu origem a esse termo em inglês, que se refere a um tipo de pintura que retratava objetos inanimados do cotidiano. Em português, a gente conhece como natureza morta, e com o passar dos anos e a evolução tecnológica, o surgimento das câmeras digitais e da internet, surgiram diversos estilos, mas a técnica ficou conhecida como fotografia de produtos. O estilo cinematográfico ele está relacionado a trazer a narrativa do filme para a divulgação, né? Além também de retratar o cotidiano das gravações.
e os bastidores de todo desse projeto, né, que a gente está ali gravando. E para além disso, a divulgação do próprio filme, né, a cara do filme, o que esse filme quer dizer. Então, para isso, a gente tem que ter bastante técnica, entender em relação à fotografia, iluminação. E o que a gente vai fazer aqui hoje é falar sobre um projeto em específico, onde eu tive a oportunidade de conhecer e aprender na prática o estilo cinematográfico. Para mim, o mais complicado foi estar dentro do set de gravação e descobrir que o som do obturador da câmera faz muito mais barulho do que qualquer outro som. Quando a gente está dentro de um set de filmagem, qualquer ruído que não esteja dentro do roteiro faz toda a diferença na hora de fazer a finalização do projeto. E por mais que algumas câmeras elas tenham algumas maneiras de diminuir esse som, ainda assim é audível. E para mim foi uma grande dificuldade. O fotógrafo still dentro de um set de filmagem, ele não é bem-vindo. E não porque realmente não gostariam de tê-lo ali naquele momento. Muito pelo contrário, todo mundo adora ter um still dentro do set. Mas porque você realmente não pode empatar em momento algum. Você simplesmente não tem que ser visto. Ninguém nem precisa saber que você está lá. E aí você perde total sua autonomia. Você não tem autonomia em relação à quantidade de luz que está sendo jogada no objeto onde você quer fotografar. Você não tem autonomia de espaço. Você não tem autonomia do lugar onde você realmente pode ficar. Às vezes você quer estar em um outro lugar, mas você não pode estar naquele lugar porque, enfim, vai atrapalhar a equipe ou então vai acabar saindo, né, nas filmagens. Então, é muita limitação. E dentro desse primeiro projeto, que foi o curta de Shirley, a gente viu uma equipe completamente reduzida, né? Ainda assim, era uma quantidade de pessoas, né, dentro do set, que tem movimentação ali dentro. E, para além disso, existia um fator que eu descobri que seria um dos meus grandes vilões, que é a máquina de fumaça. Ela, basicamente, acaba ajudando, né, o fotógrafo ali, enquanto diretor de fotografia, a trazer essa imagem mais aveludada na hora de fazer a filmagem, para já ter esse requisito dentro da própria filmagem e não, né, na hora da edição. Antes do diretor de fotografia e do filme estar sendo gravado, é gerado uma grande quantidade de fumaça dentro do set, e justamente no momento onde eu posso fotografar, no momento onde a câmera pode estar ali fazendo aquele barulhinho que não vai afetar, né, na hora da gravação. E nessa é bem difícil para poder fotografar, fazer o foco. Porque você não enxerga nada. E se você realmente não enxerga nada, como que a câmera vai enxergar, não é mesmo? E principalmente quando você não tem uma lente, né, que lhe traz isso também. Eu estava trabalhando com uma 24mm. Você precisa de bastante luz para poder focar o que você quer. E aí, para mim, foi uma dificuldade enorme, que começou já no primeiro curta, porque a narrativa traz essa violência, né, de obstétrica do filme, e aí o diretor de fotografia optou por utilizar uma iluminação de contraluz e bastante fumaça no ambiente. Então, o tempo inteiro tinha fumaça no lugar. O tempo inteiro aquela fumaça estaria presente. Antes da gravação, era um momento onde eu tinha para poder fazer o still, ou depois também, quando é dito o corta. Era o único momento que eu tinha para poder fazer o still. As fotografias que eu mais gosto do curta-metragem de Shirley, por exemplo, são fotografias de preparação de elenco, de figurino, de maquiagem, onde a gente, dentro da própria residência dela, a gente pôde fazer esses registros. E aí eu tinha total autonomia em relação à iluminação e tudo isso. Depois que terminou o bicho, a gente já começou
a gravar O Ovo, de Rayane Telles, que também já é o oposto de bicho, porque é uma grande quantidade de pessoas dentro do set, pessoas inclusive que veio de outras cidades para poder fazer esse projeto. Tem uma teoria, né, que eu aprendi nas aulas de Rogério, no curso, que é sobre essa coisa da tecnologia giroscópica, né? São 3 eixos giratórios dentro de um próprio eixo, que também gira, né? E um set de filmagem é justamente sobre isso. Direção de arte, direção de fotografia, o próprio diretor e suas assistências, maquiagem, figurino, tudo ali girando em torno daquele personagem que está ali e que vai trazer essa narrativa que também é giroscópica, né, dentro do set. Então, para mim foi muito difícil também, porque já foi essa mudança drástica, né, de entender essa rotação dentro do set e trazer isso para imagens nesse lugar de não autonomia, porque ainda não tenho autonomia em relação à iluminação para aquela fotografia que eu quero fazer, ainda não tenho autonomia em relação ao tempo, ainda não tenho autonomia em relação a tudo ali. Você é simplesmente uma pessoa que precisa fotografar com aquilo que você tem. Território das Cercas, que é um curta-metragem de Ricardo Fraga, foge do meu controle em relação aos equipamentos no sentido de energia, porque todas as filmagens de Território da Cerca foram feitas em lugares abertos, em campo, em lugares demolidos. Então a gente não tem energia. Todo o equipamento tem que ser carregado antes de levar. E eu, naquele momento, estava apenas com uma bateria. E aí é bem complicado você ter que escolher o momento onde você vai fotografar. Então, aprender que você precisa ter sempre uma segunda opção, nunca deixar de ter essa segunda opção com você. No meu caso, eu não tinha como mesmo. Enquanto você está junto com esses profissionais criando essa narrativa, o equipamento está descarregando. Então, você precisa ter um feeling muito grande de entender o que aquele projeto ele quer, entender a narrativa do projeto, entender o que ele quer falar, para que você tenha a certeza de quando você vai fazer o seu clique, de quando você vai fazer aquela fotografia que vai ter a narrativa total naquela fotografia, né? E como a fotografia estilo, ela não é apenas essa parte de divulgação do filme, ela também é contar os bastidores. Então, eu sempre estive presente, né? Para além da preparação de elenco, até fazer o figurino dos personagens, você está presente ali na equipe também de figurino, de maquiagem, né? De trazer também essas fotografias para trazer essas fotografias, né, para a equipe também ter como mostrar realmente como o filme foi feito, né? Então, teve alguns momentos, por exemplo, que eu só consegui fazer a fotografia de figurino mesmo em relação ao personagem muito antes da gravação. E se eu não tivesse, né, estado nesses momentos, eu não teria aquela fotografia, por exemplo. Coisas que eu aprendi dentro desse projeto de fotografar 6 curtas-metragens num ano de completa pandemia acontecendo, é que você precisa de pelo menos 2 baterias para poder fotografar, de pelo menos 3 cartões de memória, com uma quantidade boa de memória nos cartões. Você precisa ter um microfone acoplado na sua câmera, você precisa ter sua própria iluminação também, mas a sua iluminação ela só pode ser utilizada em determinados momentos. No set de gravação, em momento algum, você pode utilizá-lo, porque mesmo quando a cena está sendo montada ali, você acaba atrapalhando um fotógrafo que está mexendo em tudo para que aquilo aconteça, né? E em momento algum você pode fazer isso. É muito essa coisa da sensibilidade, de você entender a obra, de você estar ali. E se você não conseguir... E aí vem essa coisa também, né? De que talvez você não consiga entregar
a narrativa do filme no estilo que você vai fazer. Assim, não que você não consiga entregar. Claro, você vai fazer aquelas fotos e você vai entregar, né? Tanto da equipe quanto do projeto, né? Da narrativa do filme. Mas ainda assim não é o que o diretor quer. Não é o que o diretor vê enquanto fotografia para divulgar o seu filme. E tá tudo bem também. Isso faz parte. Mas, por exemplo, dos 6 curtas-metragens que eu fotografei, Território das Cercas, Bicho, Veneno, Sonho de Zezinho, foram curtas-metragens que tem a minha fotografia de estilo na capa, né, enquanto capa, né, do filme. Mas o Ovo, Entre o Ninho e as Andorinhas não foram, por exemplo, filmes que os diretores optaram pela minha fotografia para poder divulgar o filme. Tem a divulgação do filme, tem as fotografias, né, divulgando o filme, mas não enquanto capa do filme. E, enfim, a fotografia estilo, ela é o que vai vender o filme, é o que vai mostrar pra gente, enquanto telespectador, o que aquele filme está falando, qual a narrativa dele, o que ele vai trazer pra gente. E aí quem está fazendo a fotografia estilo, ela precisa se debruçar na obra para poder entender essa narrativa e levá-la, né, através da fotografia. É basicamente isso que a gente precisa fazer. O Festival Cenas Curtas da UESB vai para um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta já. Democracia. Termo que significa poder do povo. Um regime político que abrange condições sociais, econômicas e culturais. Tem suas bases na igualdade, na liberdade e no respeito à diversidade. Numa democracia, todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Numa democracia, todo ser humano deveria ter o mesmo valor. Deveria. A luta contra o racismo fortalece a democracia. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Denuncie. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística, ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. O Festival Cenas Curtas está de volta. Como a arte e a educação podem transformar a vida de uma criança com necessidades especiais? Essa é a temática do curta A Arte que nos torna visível. Você vai se emocionar.
E eu acho que a mudança dela vai ser quando ela frequentar o colégio. As outras crianças, né? Tudo que a pessoa faz, ela faz. É a parte que eles mais gostam, essa questão da arte, da dança, do movimento. Isso eu diria que é a melhor parte do dia para a criança, esse manuseio com os pincéis, com a tinta, esse pintar, para eles é muito bom. Tudo bom pra ela, é o meu xodózinho. Obrigado, que ela seja muito feliz, que ela seja tudo que Deus botar em mente dela aqui, seja bem. E entra aquela mãe leoa, que cuida, que agarra, que quer buscar o melhor pro filho. Aí no momento a gente fica assim, mas depois a gente agarra, sabe que se vê com propósito para a vida da gente, que a gente é capaz de conseguir, cuidar. De aéreo na escola, a gente tem muito a ajudar no desenvolvimento dessa criança. Onde eu costumo dizer que com a educação especial a gente aprende mais do que ensina com a convivência com os nossos meninos. E assim a gente encerra a terceira noite do Festival Cultural Cenas Curtas da UESB, aqui no seu canal 4.1. Mas você pode rever esse e os dias anteriores em nosso canal no YouTube. Os diretores das produções que assistimos no programa de hoje estarão participando de uma conversa ao vivo sobre os temas abordados. Amanhã teremos mais uma sessão de curtas e já contamos com a sua presença. Até lá, tchau, tchau!